Bom dia, igreja. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo de número 5, verso 23. 1 Timóteo, capítulo 5, o verso de número 23. Nós vamos dar continuidade na série de mensagens sobre mordomia. Nós já vimos a mordomia cristã no nosso tempo, em nossas famílias. E hoje nós vamos avançar e iremos para o próximo tema sobre mordomia cristã. Mais uma coisa que Deus nos dá e nos pede que nós administremos para a sua glória. E talvez o verso vai ser um pouco confuso, pois ele fala de uma coisa bem peculiar para o seu amado Timóteo. Mas nós vamos ler o verso então, que é 1 Timóteo 5, 23, e logo os irmãos entenderão. Diz o seguinte: por causa do teu estômago e das tuas doenças frequentes, não bebas apenas água, mas também um pouco de vinho. Que versículo diferente, né? Versículo inesperado para ser usado para começar uma mensagem. Pois, o que isso está nos dizendo? Sobre o que isso tem a ver conosco? Aqui Paulo, ele está preocupado com a saúde de Timóteo. E olha como que Paulo dedica um tempo em sua carta para que Timóteo ficasse atento a como cuidar da sua saúde. Por isso hoje o tema na mordomia cristã é sobre o nosso corpo. Como temos cuidado do nosso corpo? Como temos sido bons mordomos da saúde que Deus te deu para cuidar e zelar? Antes disso, então, nós vamos fazer uma oração. Convido a igreja a fechar os seus olhos, a baixar as suas cabeças. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos aqui mais uma vez e nós te pedimos pelas tuas misericórdias para que o Senhor fale ao nosso coração. Para que o Senhor venha falar ao coração do teu povo, dos teus filhos e filhas. E que o Senhor, Deus, possa nos ensinar a ser bons mordomos. Mais uma vez, ó Deus, e agora em outro tema, o tema do nosso corpo, da nossa saúde, que possamos entender o que tudo isso tem a ver com o Senhor. E que cuidar do nosso corpo também é uma atitude espiritual, é uma atitude de louvor ao Senhor e de serviço ao próximo. Que o Senhor nos abençoe, me use apesar de mim, apesar das minhas falhas, pecados e da minha miserabilidade, Senhor Deus, para que o Senhor e a Tua palavra sejam quem vai agir aqui agora, neste momento. É isso que eu te peço, agradecido, em nome de Jesus, amém. Antes de começarmos, pedir se alguém puder pegar um pouquinho de água para eu cuidar já da minha saúde aqui também, enquanto eu prego, senão minha voz não vai aguentar. Mas então, irmãos, nós vamos começar então a ver este tema, corpo, cuidando da saúde. Não sei se eu estou na frente de alguns aqui, mas cuidando da saúde, aí eu venho para cá e fico na frente de outros, né? Não sei se tem muito o que fazer, mas cuidando da saúde para a glória de Deus e por amor aos outros. O que saúde tem a ver com Deus, afinal? E o que cuidar dela faz de você alguém que glorifica o Senhor nesta área? Para ilustrar isso, eu gostaria que os irmãos pensassem na seguinte oração. Os irmãos têm costume de orar antes de comer? Agradecendo o Senhor, Senhor Deus, obrigado, por esse arroz, esse feijão, esta água. Mas eu gostaria que os irmãos pensassem nessa seguinte oração. É claro que é um exagero, apenas uma brincadeira, mas para que fique... Obrigado, João. Para que fique claro que a gente possa começar a entender esse tema. Então, nós aqui, talvez todos ou a maioria, tem costume de agradecer ao Senhor pela comida que comemos.
Mas dá uma olhada nesta seguinte oração. Obrigado, Senhor, por esse 7x tudo que eu vou comer agora sozinho de uma vez. Obrigado, Senhor, porque acompanhado desse 7x tudo, eu vou beber 2 litros de coca. E não é 0. Não sei se está tendo um efeito esperado. O pessoal está glorificando a Deus. Obrigado, Senhor, porque depois que eu comer os 7x tudo, beber os 2 litros de coca, que não é 0, um pudim me aguarda. E ninguém está em casa, vou comê-lo sozinho. E para finalizar, uma paçoca light. E obrigado, amém. Os irmãos enxergam algum problema nesta oração? Você enxerga, eu sei que é um exagero, né? Ninguém vai comer algo desse tipo, mas eu fiz um exagero intencional para ilustrar e ficar bem claro. Meus irmãos, vocês agradeceriam ao Senhor por fumar um cigarro, por exemplo? Isso eu tenho certeza que todos falariam, não, jamais. E que se alguém visse algum irmão fumando, ficaria escandalizado. Mas nós, talvez não agradecemos por 7x tudos, um pudim e 2 litros de coca com a paçoca light no fim. Mas, muitas vezes, mantemos uma rotina de alimentação que mais destrói o nosso corpo do que o ajuda. Talvez não é esse exagero de uma vez, mas é uma constância. Em todos os dias comendo mal e todos os dias agradecendo o Senhor por comer mal. Como será que Deus vê este tipo de atitude? Será, afinal, então, que a saúde tem alguma coisa a ver com Deus? Será que cuidar do nosso corpo tem alguma coisa a ver com espiritualidade ou não? Espiritualidade é ler a Bíblia e orar, por isso eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, pois isso não tem nada a ver com o Senhor. Quem pensa assim, não percebe e não vê que Deus, ao nos fazer, nos fez corpo e alma. Ele não só te fez uma alma, senão seríamos todos Gasparzinhos, né? Seríamos todos espíritos flutuando para lá e para cá, mas Deus, Ele te fez corpo, e sabe o que Ele disse? Isto é bom. Sabe quem criou os teus músculos, os teus tendões, tudo aquilo que está dentro de ti e que é você, foi o Senhor. Se o corpo realmente não importasse, Ele não nos teria criado o corpo. Ele nos teria criado apenas alminhas flutuando, que nunca ia precisar de alimento ou algo do tipo. Mas já que Deus, que é um Deus perfeito e sábio, entende o que é bom e sabe a melhor forma de nos fazer, nos fez corpo para a sua glória. Inclusive, quando eu estava estudando para passar no concílio e quando eu li o estatuto do pastor batista, um dos pontos, curiosamente, era lá. O pastor, ele deve cuidar da sua saúde diariamente. Era um dos pontos do código de ética do pastor batista. Então, será que realmente saúde e cuidar do corpo não tem nada a ver com Deus? Antes de continuarmos, eu quero deixar claro que, obviamente, a nossa saúde vai muitas vezes além do nosso controle. Muitas vezes temos doenças e enfermidades que não estão no nosso poder para conseguir evitar ou conseguir nos livrar. Mas isso não deve ser um motivo de desânimo, pois a Bíblia nos deixa claro em muitas passagens, como João 9, do 1 ao 3, 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, João 11, do 1 ao 4, de que Deus, Ele usa sim as enfermidades, as doenças para a sua glória e para nos moldar. Entretanto, mesmo que há coisas que estão muito além do nosso poder e do nosso controle, isso não significa que Deus não queira que você
cuide da sua saúde, dentro talvez das limitações que você está enfrentando agora, ou não. Saúde, cuidar do corpo, cuidar de uma boa alimentação, se exercitar, tudo isso tem a ver com uma boa mordomia do corpo e está conectado com uma espiritualidade madura. Para entendermos isso, pode avançar para o próximo, nós vamos ver então 3 pontos. Primeiro, nós vamos ver, assim como todas as outras vezes, que nós vimos que nosso tempo pertence ao Senhor, nossa família pertence ao Senhor, e adivinha, o nosso corpo pertence ao Senhor. Segundo, qual que é a motivação então para cuidar do corpo? E por último, o que fazer para cuidar da nossa saúde? O primeiro ponto que nós vamos ver, passando já para o próximo, se encontra em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Vamos abrir lá? 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Primeira Coríntios 6, 19 e 20, diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o quê? Santuário ou templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. O contexto aqui era que a igreja de Coríntio, eles estavam achando que tudo que eles faziam com o corpo não tinha a ver com Deus. Ou seja, nesse caso, eles se envolviam com prostitutas e até se prostituíam, porque o importante era o espírito e não o corpo. Isso é uma heresia antiga que, desde a época apostólica, a igreja luta contra, que é o gnosticismo, onde só o espírito importa e o corpo é descartável e não precisamos ligar para ele. Entretanto, a Bíblia vem nos dizer que o nosso corpo foi comprado pelo Senhor. E agora, se o seu corpo e o meu foi comprado pelo Senhor, ele é instrumento da glória de Deus. Ele é instrumento para o serviço do Senhor. O contexto é sobre imoralidade sexual. Mas o ensinamento que tiramos daqui é que o nosso corpo, o seu, o meu, cada ligamento, cada dedo, até a unha do seu pé, foi comprado pelo Senhor e deve ser usado para a glória dele, a glória do Senhor. Esta é a aplicação que nós tiramos. Então, se o nosso corpo não pertence a nós, olha o princípio de mordomia que estamos vendo. Logo, você não deve tratar o seu corpo do jeito que você quer tratar ele. Você não deve usar o seu corpo da maneira que você quer, para os seus próprios prazeres e desejos, mas para a glória do Senhor. Continuando, já agora no ponto número 2, nós vamos ver então a motivação para cuidar do corpo. Se o nosso corpo pertence ao Senhor, e nós devemos cuidá-lo para a sua glória, o que deve agora nos motivar para cuidar de nossa saúde? Pois eu tenho certeza que praticamente todos aqui, em níveis menores ou maiores, cuidam da sua saúde de alguma forma. Mas por quê? Se isso tem a ver com o Senhor, se isso tem a ver com espiritualidade, qual deve ser a motivação correta agora? O próximo slide vai nos falar uma frase que vai resumir isso. Diz o seguinte: nós cuidamos do nosso corpo para glorificar o Senhor. E nós glorificamos o Senhor ao usar nossa saúde, energia e vigor para servir no reino de Deus e abençoar, amar e servir as outras pessoas.
essa deve ser a intenção do crente. Essa deve ser a motivação do Filho de Deus. Por que estamos cuidando de nossa saúde? Ou por que deveríamos, pelo menos, começar a cuidar da nossa saúde? Porque é com o teu corpo, é com as tuas mãos, que nem cantamos aqui, é com os teus pés, com tuas pernas, com todo o teu ser e o corpo que Deus te deu, que você serve a Ele. Se você não tivesse corpo, fosse só aquela alma penada, né, o Gasparzinho, como você serviria o Senhor? E é com o teu corpo que você abençoa as outras pessoas e serve as outras pessoas. Para fazer isso da melhor forma, devemos cuidar com aquilo que nós podemos e da forma que Deus nos permite. Olha como a Bíblia ilustra o uso do corpo para a sua glória. Nós vamos ver então que usamos o corpo para servir no reino e para servir as outras pessoas. Passando o próximo. Então, nós usamos o nosso corpo para o reino. Como? Cultuando ao Senhor. Romanos capítulo 12, o verso de número 1. Romanos 12, 1 diz o seguinte: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, ele fala que devemos apresentar o nosso corpo, é o homem em sua totalidade, mas essa parte física e material também está incluída. É com o teu corpo, irmãos, que nós conseguimos chegar à igreja. É com o teu corpo e com tua voz que você louva o Senhor. É com tuas mãos que você levanta e rende graças. É usando a sua saúde que você consegue estar aqui com os irmãos, ouvindo da palavra, lendo a palavra com os teus olhos, orando ao Senhor. Tudo isso fazemos no nosso corpo. E como eu disse antes, eu sei que muitas vezes Deus permite enfermidades em nossas vidas que nos limitam. Mas eu creio que, de acordo com sua palavra, Deus ainda usa essas coisas com seus bons propósitos. Entretanto, se Deus te deu a saúde que você tem agora, seja ela no nível que for, mesmo que Deus use isto, algumas enfermidades que Ele permite, para a sua glória, você tem a obrigação de preservar a sua saúde no máximo que você conseguir, com tudo que você puder fazer. Isso é uma forma de administrar o nosso corpo para o Senhor e demonstrar gratidão. Aqueles que cantam, o que você usa para cantar? Tanto os que estão aqui, quanto os que estão assentados. Nós usamos a nossa voz. E se nós não cuidarmos de nossa voz, os cantores, o que vai acontecer? Talvez você nem consiga cantar mais. Por isso, cuidar da saúde, usando esse exemplo da voz, cuidando da sua voz, fazendo um aquecimento vocal, preparando, tomando água, não forçando a voz demais, permite que você esteja no próximo domingo louvando o Senhor. Mas alguém que vem aqui, canta e usa e força a voz e não liga para cuidar da voz, no outro domingo não pode cantar. E continuando isso, corre até o risco de ter nódulo e perder a voz. Então, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, tem tudo a ver com espiritualidade.
tudo a ver com cultuar ao Senhor. Com o nosso corpo, continuando no reino ali de Deus, voltando para o slide, nós não podemos apenas cultuar o Senhor, mas podemos evangelizar. Atos, capítulo 20, o verso 24. Diz o seguinte: mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Com o corpo, Paulo evangelizava. Com o corpo, Paulo caminhava longas distâncias. Com o corpo, ele ia aonde precisava ir para poder anunciar a mensagem de Deus. Com o nosso corpo, na trans, saímos nas ruas, mesmo no sol quente, para abordar as pessoas e falar do Senhor. Com o nosso corpo, se nós não saímos nas ruas, ficamos aqui em oração com os nossos joelhos dobrados. Tudo isso fazemos no corpo. O pastor Iago Martins, ele dá uma ilustração que é a seguinte: certa vez um homem recebeu uma mensagem em um cavalo. Mas, por algum motivo, ele matou o cavalo e não entregou a mensagem. A mensagem que temos é o Evangelho, e o cavalo é o nosso corpo. É aquilo que podemos fazer para levar esta mensagem. Se não cuidarmos de nossa saúde, como iremos fazer isso da melhor forma possível? Se não zelarmos pelo nosso corpo, como vamos cumprir o ID do Senhor Jesus? Nós usamos o nosso corpo também para servir os outros. Voltando ali no slide, nós vemos essa segunda parte ali. Então, usamos o nosso corpo para o reino de Deus e usamos o nosso corpo para as pessoas. Filipenses 1, 21 ao 24. Vamos lá ler esta passagem? Filipenses 1, 21 ao 24. Diz o seguinte: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo resulta para mim fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me pressionado, porém, de ambos os lados. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, pois é muito melhor. Todavia, por vossa causa, por causa de quem? Por causa de outras pessoas, acho mais necessário permanecer no corpo. Paulo, ele está pressionado de dois lados, porque se ele partir, ele está imediatamente com o Senhor Jesus, e isso é melhor do que tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que se ele continuar no corpo, o que vai resultar? Olha lá o verso 22, mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, ou seja, compartilhar do Evangelho com as igrejas, servi-los, edificar a igreja, amar as pessoas, abraçar as pessoas, realizar mais batismos e discipular mais pessoas. Ele diz que tudo isso ele faz no corpo. Então, por mais que ele já queira partir e estar com Cristo, ele decide continuar, ficar no corpo, para servir as pessoas. Olha o verso 24, todavia, por vossa causa,
acho mais necessário permanecer no corpo. Então, por que nós devemos cuidar da nossa saúde? Para podermos melhor servir no reino de Deus, cultuando a Ele com todas as nossas capacidades, evangelizando, levando a mensagem aonde nós precisamos levar, e igual Paulo diz, por causa dos outros, eu prefiro estar no corpo. Quando você cuida da sua saúde, do seu corpo, você está amando os outros também. Pois talvez haja pessoas que vão precisar da sua ajuda, da sua força, do seu vigor, porque você talvez tenha, e talvez outro não tenha por algum motivo. E adivinha como você vai amar essas pessoas, cuidando da sua própria saúde, para gastá-la com as pessoas que você ama. Um pai de família que tem que proteger a sua esposa e os seus filhos, como fará isso se ele não cuida da sua saúde direito? Um pai e uma mãe que tem que dedicar tempo com os filhos, brincando e se alegrando, mas como fará isso se ele não trata o seu corpo da forma adequada? Mais uma vez, o pastor Iago Martins, ele dá um exemplo. Ele diz, ele que tem 2 filhos, a Catarina e o Benjamin, ele diz que quando ele não cuidava do seu corpo, ele começava a brincar com os seus filhos, e em 2, 3 minutos já cansava. Não aguentava carregar os 2 no colo. Pois, não por causa de alguma coisa que Deus permitiu ele passar, mas pela sua própria negligência. Veja, o que estamos falando aqui não é de enfermidades que Deus permite você passar. É a negligência que nós temos com o nosso corpo e as consequências que isso traz. E o testemunho do Iago, ele fala que depois que ele começou a correr, se exercitar, comer melhor, adivinha, ele tem mais energia, saúde para gastar com quem ele ama, os seus filhos. A saúde e cuidar da saúde dele permite que ele ame os seus filhos de forma melhor. Permite que ele sirva a sua família de forma melhor. E desta mesma forma, há pessoas que precisam de você. Não seja negligente com a sua saúde. Cuide dela para que você esteja da melhor forma possível para amar, servir, abençoar e estar do lado de quem precisa. Nossa saúde pode ser usada, irmãos, para defender o próximo. Deuteronômio, capítulo 22, o verso de número 27. Diz o seguinte: pois ele a achou no campo. A moça, que era noiva, gritou, mas não havia ninguém para livrá-la. Estamos vendo aqui uma passagem onde uma mulher, ela é atacada por outro homem, ela grita pedindo socorro, mas ninguém estava lá para ajudar. Mas eu te pergunto, se alguém estivesse lá para ajudar, como ajudaria esta mulher? Certamente a pessoa não chegaria com uma flor e falaria, por favor, tome esta flor e deixe de fazer o mal a esta pessoa. Provavelmente teria que usar a sua força para defender aquele que está sendo injustiçado. Provavelmente teria que usar a sua força para defender alguém que estava com a vida em risco. Da mesma forma, temos que cuidar da nossa saúde o máximo possível, para termos o máximo de capacidade possível que Deus nos permite ter, para, se preciso for, estarmos lá para defender quem precisa. Estarmos lá para gastar a saúde que estamos trabalhando para ter, para proteger quem amamos.
Recentemente, um exemplo que fez isso foi o próprio pastor Enoque, não foi? Que ele, vendo aquele lugar em chamas, ele usou da sua força, do seu corpo e da sua saúde para ir lá e resgatar um menino que, se ele não tivesse assim o feito, teria provavelmente morrido. Então, nós vemos que cuidar da saúde não é apenas cuidar por cuidar, é cuidar para usar o máximo que você tem para servi-lo e para amar as pessoas. Eu vou me alimentar melhor porque tem filho lá na minha casa que precisa de mim. Eu vou praticar exercício melhor porque tem uma esposa que precisa de alguém que a defenda caso seja necessário. Eu vou dar uma volta ali na Lagoa do João Aranha, 2, 3, 4 ou mais, porque existe uma igreja que precisa do meu serviço. Quando o crente passa a enxergar dessa forma, o cuidar da saúde ganha outra cor. Não é apenas cuidar para estar bonito, ou cuidar apenas para você desfrutar da sua saúde, para você, mas é cuidar para usar a sua saúde para Deus e para o próximo. Então temos duas aplicações aqui. Primeira aplicação, para os que não cuidam da saúde. Estou dizendo daqueles que estão negligenciando. Não estou dizendo daqueles que, mais uma vez eu repito, estão passando por algo que Deus permitiu. Estou dizendo daqueles que têm a saúde, podem cuidar dela e não o fazem. Nós, se agirmos assim, não estamos sendo bons mordomos de Cristo. Não estamos pensando no Senhor e no corpo que Ele nos deu. E a segunda aplicação é aqueles que cuidam já da saúde. Eu já faço exercício, glória a Deus. Eu já me alimento muito bem, graças ao Senhor. Mas, mesmo que talvez você já cuide da sua saúde, a pergunta é, por que você cuida? Para ficar bonito? Esse é seu motivo? Um motivo tão pobre assim? Apenas para ficar bonito? Para você ter saúde, para você aproveitar para você mesmo? Outro motivo muito pobre. Ou você cuida da sua saúde porque você quer gastá-la no serviço do Senhor e para amar quem está do seu lado. Esse é o motivo correto. Essa é a intenção correta do coração. Não estou dizendo que se você fizer exercício para melhorar a aparência, você está em pecado. Afinal de contas, se isso fosse pecado, você ir cortar cabelo ou fazer a barba, seria pecado igualmente, pois todos nós cuidamos, um pouco da nossa aparência. Mas se esse é o seu motivo principal, se essa é a sua única intenção, você tem desperdiçado uma oportunidade para glorificar o Senhor com a sua saúde, cuidando dela para Ele e para quem está do seu lado. Quer ver alguns exemplos de personagens bíblicos que usaram a sua saúde para a glória de Deus? E aqui temos 4, Infelizmente, não dá para falar dos 4. Por mim, eu ficava aqui até às 11 falando sobre cuidar da saúde para a glória de Deus. Mas, devido ao tempo, nós vamos ver aqui apenas um, que são os amigos do paralítico. Vamos abrir lá em Marcos, capítulo 2, do verso de 1 ao 5? Marcos 2, verso de 1 ao 5. Todos vão lembrar dessa passagem, onde 4 amigos levaram um paralítico até Jesus Cristo. Marcos 2, do 1 ao 5, diz o seguinte: alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico.
carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo a passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Vemos aqui alguém que não consegue ir até Jesus sozinho. E vemos 4 amigos que usaram a sua força, a sua saúde para carregar um homem pesado. Não sei por quanto tempo, não sei por qual foi a distância. Subiram a escada até o telhado, cavaram um buraco com a sua força no telhado e desceram ele com cordas, segurando no braço o paralítico. E no final, toda esse desgaste de energia e de força serviu para que o paralítico fosse salvo. E depois, Jesus Cristo ainda o cura e o paralítico pega a sua maca e sai andando. Por causa de 4 pessoas que escolheram gastar a sua força, energia e vigor para abençoar aquele que não conseguia chegar até Jesus sozinho. Se essas 4 pessoas, amigos do paralítico, não cuidassem da sua saúde para ter o mínimo de força para levantá-lo e levá-lo por cima do telhado, descendo ele ali, como o paralítico iria ser abençoado? Se nós formos negligentes com a nossa saúde, estamos perdendo oportunidades de fazer igual os amigos do paralítico. Levar pessoas a Jesus, carregar aqueles que precisam, dar apoio àqueles que não conseguem dar os passos sozinhos. Talvez você conheça pessoas assim, que por algum motivo não podem vir aqui igual a gente. Por algum motivo não têm a capacidade de fazer isso ou aquilo, mas você tem. E você pode amar essas pessoas e servi-las. E para que você e eu possamos continuar amando e servindo elas, precisamos ser bons mordomos do nosso corpo. Não para ficar bonito, não para gastar nossa saúde para nós, mas para gastar para Ele e pelos outros. Ponto 3, nós vamos passar bem rapidamente. O que fazer, então, para cuidar da nossa saúde, irmãos? Temos aqui alguns pontos, pode passar para o próximo. Primeiro, se alimente bem. Coma melhor. Isso todos nós podemos fazer. Não estou dizendo que você não vai comer um hambúrguer. É minha comida favorita, hambúrguer. Mas não coma todo dia. Coma de vez em quando. Coma alimentos mais saudáveis. 1 Coríntios 10, 31. Não vamos poder olhar o contexto, vou passar bem mais corrido agora, irmãos. Mas diz que quer comamos ou quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Se você está comendo, se você está almoçando, jantando, tomando café da manhã, e você pode cuidar da sua saúde para a glória de Deus, faça. Coma frutas, coma salada, vegetais, beba água. Depois, vá ao médico. Colossenses 4,14, Paulo chama Lucas de quê? O médico amado. Por que você acha que Lucas foi companheiro de Paulo? Você acha que Deus não tinha intenção de usar um médico para cuidar do velho apóstolo? Para abençoar a saúde do apóstolo, para que o apóstolo continuasse gastando sua saúde para a glória de Deus? Vá ao médico. Deus deu sabedoria a eles para nos abençoar, seja eles crentes ou não. Próximo, esse aqui eu queria gastar mais tempo, descanse, e porque isso aqui é pouco falado. Sabia que eu e você podemos descansar para a glória de Deus? Descansar não faz bem à saúde? Dormir não faz bem para o seu corpo? E quantas vezes abrimos mão disso achando que estamos fazendo a melhor coisa do mundo? Deus te fez em um corpo que dorme, que descansa, que precisa repousar.
Se Deus te fez assim, é porque você precisa dormir, descansar. Jovens, eu sei que parece coisa que os pais e as mães falam, mas durmam no horário correto, cedo, porque depois o corpo vai cobrar lá na frente. Isso é importante, isso é sério, parece que é coisa só, né, os pais e as mães falam e os jovens só falam, isso não tem nada a ver, mas isso é seríssimo, isso é importante. Não é à toa que Deus fez um dos mandamentos, apesar que não significa só isso, né, mas de guardar o sábado, de descansar. Não é à toa que passagens de Salmos dizem, eu vou me deitar e vou me levantar, porque Deus está cuidando de mim. Dormir e descansar mostra que eu e você somos seres dependentes do Senhor. Porque se nós precisamos dormir e descansar, significa que nós precisamos de algo a mais e não somos suficientes. Dormir e descansar, toda uma teologia do sono e do descanso, que isso mostra que você foi feito para depender e depender do Senhor. Porque enquanto nós dormimos, o nosso Deus está acordado. E descansar te dá uma melhor saúde. Estamos aqui, domingo de manhã, está meio friozinho. Já estou chegando no fim, tá bom, Renato? Está meio friozinho. Somos tentados ao quê? A dormir. E mesmo que talvez a gente venha aqui, somos tentados a dar aquela fechada de olho. Como que você vai vir aqui e glorificar o Senhor da melhor forma? Dormindo às 2 e 3 da manhã? Ou dormindo cedo no sábado, porque no outro dia eu tenho que estar cedo na igreja para glorificar o meu Deus da melhor forma? Eu sei que alguns têm compromissos nos sábados e outras coisas, mas se você tem dormido este horário, sendo que você podia dormir mais cedo, e aí chega aqui no culto e você está, né, pescando. Passa a tarde toda do domingo fazendo 1000 atividades, chega no domingo à noite, está pescando. Porque não cuidou ali do seu tempo de descanso para usar o seu corpo descansado para Deus. Então, descansa, dorme. Sua família também precisa de um homem, uma mulher descansada, né? Filhos descansados. Ficamos mais estressados quando estamos com sono. Até Jesus dormia, e dormiu até no meio de uma tempestade. Isso mostra que ele também, apesar de sacrificar muitas vezes o seu tempo de descanso para os outros, também dormia e descansava. Ele também, mesmo sendo Deus, era um homem que precisava dormir. 1 Timóteo 4,8 diz assim que o exercício físico tem pouco valor, mas a piedade é boa para todas as coisas, pois tem, né, a promessa da vida eterna. Então Paulo está dizendo que o exercício físico deve ser desprezado? Não. Ele está dizendo que o exercício físico, comparado à piedade, tem pouco valor, mas não que é de nenhum valor. Portanto, se exercite. Não sei o que você gosta de fazer, pode ser uma caminhada, pode ser andar de bicicleta, pode ser ir na academia, jogar um futebol, mas faça aquilo que você consegue e está à tua disposição. Pensa o seguinte, eu vou dar uma volta aqui nessa lagoa pelo meu filho. Essa aqui vai ser pela minha filha. Essa aqui vai ser todas são pelo Senhor, né? Mas essa é pelo Senhor. Essa aqui é pela minha esposa, pelo meu marido. Estou fazendo aqui a musculação, caso você goste. Cada repetição, isso aqui é para a glória de Deus. Essa aqui é por amor a quem precisa de mim. Ou o que você gostar de praticar, mas pratique exercício físico para a glória do Senhor. Chegando já para a conclusão, irmãos, será que vamos esperar acontecer algum problema de colesterol, rins parando de funcionar, sangue cheio de gordura, para começar a ter hábitos mais saudáveis para o Senhor? Será que vamos esperar a nossa voz estar quase se perdendo para começar a cuidar da voz? Será que vamos esperar o nosso corpo começar a falhar, não por causa de enfermidade que veio fora do nosso controle, mas por causa da nossa negligência, para começar a beber mais água, a começar a fazer algum exercício, a começar a descansar um pouco mais?
Não espere, irmãos, o nosso corpo começar a falhar aqui ou ali. Já cuide dele agora, para a glória de Deus. A conclusão. Mais 2 minutinhos, Renato, eu já encerro. Não se trata, então, de comparar quem é mais saudável ou mais forte. Pois sabemos que a saúde muitas vezes foge do nosso controle e que cada pessoa enfrenta realidades diferentes. O que realmente importa é cuidar do corpo que Deus nos confiou com a condição que temos hoje, seja em plena disposição ou seja em meio a limitações ou enfermidades, buscando sempre honrá-lo em tudo. Assim, procuramos preservar e fortalecer nossa saúde na medida do possível, para que possamos usá-la com alegria no serviço ao Senhor e em amor ao próximo. Então a questão não é o quanto de saúde você tem agora, mas como você tem zelado da saúde que você tem para a glória de Deus. Perguntas para reflexão e aí nós vamos orar. Você tem vivido de forma que até sua saúde, força e energia sejam uma oferta de amor e adoração ao Senhor? De que maneira, irmãos, você pode usar o seu corpo e as forças que Deus lhe deu para glorificá-lo ainda mais no seu dia a dia? Mesmo com as limitações que a vida nos impõe, como você pode continuar oferecendo sua vida em cada detalhe, como um culto agradável a Deus? Irmãos, quando chegar o fim da nossa caminhada, poderemos olhar para trás e dizer: eu cuidei do meu corpo e da minha saúde, e isto foi uma oferta derramada ao Senhor para louvor do seu nome. E por último, estamos sendo bons mordomos do corpo que Deus nos deu, ou estamos sendo negligentes nesta área? Portanto, cuide da sua saúde, para a glória de Deus e para amar quem precisa de você. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu um corpo. E mesmo em meio às nossas limitações e fraquezas, nós devemos cuidá-lo, para usar, Senhor Deus, o nosso corpo naquilo que nós podemos, para glorificar o Senhor, para servir o Senhor, para amar o próximo e defender quem precisa de defesa. Que o Senhor nos ajude a nos alimentar melhor, a exercitar mais, a beber mais água, para glorificar o Teu santo nome. Que o Senhor nos ajude a sermos melhores mordomos do corpo que o Senhor nos deu. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Estamos divididos em classe, irmãos.